Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no SER para fazer a gravação do Atlanta Espíritos Vídeos. E hoje nós temos a presença de Simão Pedro conosco para que a gente possa falar um pouquinho sobre a doutrina espírita. Simão Pedro é professor universitário, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, em Patrocínio, Minas Gerais, onde exerce as atividades administrativas e doutrinárias. Ele também é membro do Conselho Espírita do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, onde auxilia na área de assuntos de mediunidade. Bom, Simão, muito obrigado por estar aqui conosco. Para nós é um crescimento toda vez que a gente consegue trazer um espírita, um membro, estudioso do Evangelho e do Espiritismo do Brasil, aqui nas terras do Tio Sam, que é tão complicado trabalhar, mas que tem sido trazido para nós, trouxe para todos nós um fruto muito bom nesses anos que a gente está aqui. Eu trouxe umas questões sobre Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o autor espiritual narra os principais fatos da história do Brasil, tanto no plano material como no plano espiritual. Revela com riqueza de detalhes os planos das falanges espirituais no desenrolar da história mundial, influenciando os homens encarnados na luz do divino Evangelho deixado por Jesus. Em cima disso, qual a missão entregue ao Brasil? E relate-nos um pouquinho sobre esses acontecimentos. Esse livro é uma obra de Humberto de Campos que nos traz uma ideia, eu não diria da missão, mas da responsabilidade que cabe não ao Brasil, mas às pessoas que militam nas fileiras religiosas do Brasil, em especial no Espiritismo, porque o Brasil, enquanto um país, ele não faz, são as pessoas que fazem. Então, esse livro ele trata dessa missão espiritual daqueles que deveriam caminhar pelas fileiras do Evangelho de Jesus e levar essa mensagem do Cristo sob os auspícios da doutrina espírita para todos os lados, inclusive para o próprio Brasil. Então, a ideia é que ali no Brasil nós tenhamos um terreno fértil de pessoas e um terreno fértil da cultura. O Brasil é um país mais absorto às culturas de cunhos morais, de cunhos religiosos. E assim, desde a sua formação, trabalhada pelo Cristo, indicando a Ismael, esse espírito, digamos que protetor, esse espírito benfeitor da nação brasileira, indicando que ali estaria a oportunidade de se criar um novo pensamento voltado para o cristianismo, não na forma institucional, mas como uma ideia, uma proposta de vida, de comportamento. E aí então, numa linguagem figurada, transplantou-se a árvore do Evangelho para essas terras, que é tratada por Humberto de Campos como as terras do Cruzeiro, a terra da Santa Cruz, a terra da Vera Cruz, que é a terra Brasil. E a própria historicidade do Brasil, ela vem envolta em ações, digamos que adredemente preparadas no mundo espiritual, intencionalmente preparadas no mundo espiritual. E é uma obra que nos conta então uma história que eu diria pré-Cabral, que seria aquela história escrita no mundo espiritual, ou descrita, ou edificada no mundo espiritual, em que espíritos de diversas origens da Terra em outras encarnações se colocaram para essa empreitada de transplantar essa árvore do Evangelho para essas terras da América. Quando eu digo empreitada, porque ela se deu muito antes do próprio desenvolvimento de uma sociedade ocidentalizada aqui no Brasil, de uma sociedade religiosa lá no Brasil. Nós temos, desde a formação daqueles grupos de estudiosos para a formação das escolas de navegação,
como a escola de Sagres, em Portugal, que nos fala o espírito Emmanuel e também Humberto de Campos, são migrações de espíritos já de outras eras que navegavam pelo mundo, como os fenícios. E esses espíritos que antes habitavam os fenícios encarnaram-se na Península Ibérica e ali desenvolveram as navegações, as condições de estudos náuticos para que pudesse fazer essa ida, né, para uma região tão distante, cruzando um oceano e não cruzando um mar como eles cruzavam. E isso então criou-se desde essa época as bases para criar as condições para que chegasse até as terras da América, em especial as terras do Brasil, essa árvore do Evangelho. E aí desenvolveram-se, por inspiração dos espíritos, essas escolas, né? O infante Dom Henrique, que desenvolveu esse trabalho, como é conhecido na história, aquele grupo de Portugal, de Espanha, buscando as grandes navegações, e numa talvez, num objetivo provocado de materialidade, que seria então a busca de especiarias, a busca de novos caminhos para buscar essas especiarias na Índia, acabou que essa esquadra é conduzida, né, espiritualmente para essas terras, né, numa calmaria nada calma, né, numa calmaria intencional. E então chega aqui ao Brasil essa cultura religiosa, né, essa cultura que numa visão talvez superficial dizia de uma colonização, mas de uma presença, né, de uma presença que trouxe então esse pensamento religioso. Os atos praticados pelas pessoas não podem ser atribuídos à função de terem vindo para cá, porque as pessoas têm o seu livre-arbítrio e escolhem o que fazer. Então ali naquelas confusões entre exploração de uma terra, busca de riqueza de uma terra, naquelas confusões de empoderamento da coroa portuguesa ante as demais, deu-se também a possibilidade de trazer o pensamento religioso, né? Junto com a espada, vamos dizer assim, veio também a cruz, ou seja, veio também a ideia da religiosidade, que óbvio, volto a dizer, muitas pessoas com as suas próprias ideias criam as suas próprias instituições, mas havia o planejamento espiritual para isso. E aqui então, no Brasil então se cria essa fertilidade, e ali aquela chegada de espíritos de diversos matizes, de pessoas de diversas origens, sejam elas europeias, africanas e os, não diria autóctones aqui, porque não nasceram naquelas terras, mas daqueles que já chegaram antes, e formava aquela população chamada genericamente indígena. Esses povos acabaram se justapondo, acabaram miscigenando, e juntamente com a miscigenação material, biológica, também a das ideias, também não a docilidade infantil, da ingenuidade, mas essa docilidade das ideias, dos não confrontos. Então ali foi se formando esse pensamento fértil para que pudesse eclodir essa árvore do Evangelho. Da mesma forma, tempos depois, a mesma fertilidade para a ideia espírita, né, para a formação da ideia espírita, daquele povo de muitos povos, né, daquele povo de muitas origens, daqueles diversos espíritos ali que se colocaram. E aí então abriu espaço para essa cultura religiosa no Brasil, e que de certa forma passou a permear o mundo, né, com não uma diáspora, como aconteceu com os israelitas do passado, mas como uma saída das pessoas, e foram levando também as suas convicções, as suas ideias. E o Espiritismo acabou também indo, né, vamos dizer que voltando para a Europa,
chegando à América por esses, digamos, trabalhadores brasileiros, que muitos vieram sem sequer conhecer a doutrina espírita, passou a conhecer aqui e criaram aquela identidade com as propostas, com as próprias propostas encarnatórias, né? E aí juntaram-se essas, digamos, pessoas compromissadas com um trabalho, né? Então, genericamente, essa é a ideia do coração do mundo, que a própria história do Brasil vai mostrando esse tipo de elemento, né? De uma formação voltada não para servir no sentido de submissão, sim, mas para servir no sentido de levar uma mensagem vinda dos evangelhos, né? E ali na obra, Humberto de Campos vai desenvolvendo todos aqueles períodos significativos da história brasileira, apresentando um lado espiritual que estaria, digamos que, incentivando os acontecimentos, né? E até nos permitindo fazer uma reanálise da história do Brasil, não com o olhar dos dominados, no sentido povo, nem com o olhar dos dominadores, no sentido colonizadores, mas com o olhar da espiritualidade, que acabou fazendo dessas ações humanas condições para fixação, para florescimento de uma árvore, que era a árvore do Evangelho, a árvore do amor. Então, fatos históricos, por exemplo, atribuídos a Dom Pedro II como um imperador não resiliente, mas acomodado, a espiritualidade mostra a personalidade adequada para poder contornar as situações adversas, as situações tensas que foram o segundo reinado do Brasil, essas situações que um espírito ponderado, um espírito mais sereno pôde contornar, que foi visto pela historiografia como alguém assim, digamos, manso e ingênuo, e foi demonstrado pela espiritualidade alguém prudente e por demais preparado. E assim todos os outros acontecimentos. Óbvio, há desvios de rota em função das atitudes das pessoas. Muitos dizem, mas por que o Brasil é esse coração do mundo se ele está numa forma depauperada? Né? Ele não está numa forma depauperada, ele está numa forma de construção, né? Numa forma de reorganização. E é natural que haja, digamos, expurgos, né? Diversos para acordar um certo povo para uma certa missão, né? Então eu diria que o Brasil talvez não tenha cumprido 100%, mas eu diria que ele cumpriu a maior parte da tarefa por maior parte de pessoas na maior parte do tempo. Isso é muito bom. Então, quer dizer, está seguindo o seu trabalho, né? Vivemos num mundo de provas e expiações, e no Brasil não é o mundo regenerador dentro do mundo de provas e expiações, é o mundo de provas e expiações como é a natureza do mundo. E a caracterização são espíritos reticentes, mas são os espíritos que estão aqui. Então aqueles menos reticentes são os que estão talvez em trabalho, em desenvolvimento dessa pátria do Evangelho, né? A ideia de coração do mundo é pelo sentimento, né? Pela ideia mais aflorada de um povo, de pessoas que cultivam a razão, mas fazem do sentimento o elemento que é a base da própria razão. Então acaba sendo um povo emotivo, né? Quer dizer, um povo não racionalista, mas também não passional, né? Não no ardor das paixões. Então esse é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho dentro de um mundo de provas e expiações. Então é o que nós temos, é o que nós podemos fazer. E hoje já não temos mais essa fronteira geográfica para dizer é ali. Óbvio, a ideia do Cruzeiro do Sul são símbolos, né, para lembrar o elemento da religiosidade, né, porque quando se fala em religião, se entende instituições. Uhum. E a ideia do Brasil é que ele
fosse não o país das instituições religiosas, mas o país da religiosidade, onde pode-se cultuar as religiões. Muitos até dizem no Brasil que há uma incoerência, é um Estado laico, é um Estado que não tem religião, mas que se submete aos feriados religiosos, que tem as culturas religiosas. Isso é a religiosidade. É um país laico, mas que tem na sua Constituição, sob a proteção de Deus, no preâmbulo da sua Constituição, o que mostra o aspecto religioso, não o aspecto institucional. E aí é daí que se espera esse pulsar do coração do mundo, né? Desse sentido de sentimento. E possa levar esse sentimento aos outros locais que estão muito desenvolvidos em termos de razão, de racionalidade, e que precisa da outra asa para que não faça um voo somente em uma curva constante, né? Em uma asa só bater é um círculo que não se sai. Então a outra asa, que é a asa do sentimento, a asa da emoção, a asa não do sentimentalismo, mas essa asa da amorosidade, da afetuosidade. Então essa é a ideia, né, contida no livro Brasil, Coração do Mundo, para nos mostrar que a história não é necessariamente o fato, mas o motivo pelo qual o fato se deu, que esse motivo pode estar, digamos que, fora daquilo que a história entendia, que eram motivos econômicos, motivos de propriedade, de posses e disputas. Podia estar naquele motivo de abrir espaço para que pudesse florescer uma outra opção de florescimento da árvore do Evangelho. Muito lindo, realmente é muito interessante. Bom, vamos para uma próxima. Acho que você já respondeu essa. Qual a orientação espírita para o indivíduo que tem compromisso mediúnico? Perguntaram a Emmanuel, é a questão 382 do livro Consolador. Qual a verdadeira definição da palavra mediunidade? E Emmanuel faz uma definição dividida em dois momentos. Ele começa na primeira parte dizendo assim, que a mediunidade é aquela luz prometida pelo divino amigo que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido atualmente em curso na Terra. Nessa resposta, Emmanuel faz alusão ao profeta Joel. Ele faz alusão ao livro de Joel, do Velho Testamento, do capítulo 2, quando Joel diz, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, vossos filhos profetizarão. E veja que Joel disse naqueles dias, como que o naqueles para dizer que há o dia certo, ou seja, há o momento certo, que é o momento da maturidade da consciência. E Emmanuel então traz a ideia da mediunidade nessa primeira definição, dizendo que é a luz que seria derramada sobre toda a terra. E acrescenta um elemento, né, porque lá Joel, como profeta, ele falava na primeira pessoa. Sim. Ou seja, ele era um intérprete na primeira pessoa. Então, quando ele diz derramarei, óbvio, não era Joel que derramaria. E Emmanuel acrescenta para dizer quem é esse sujeito do verbo derramar, do derramarei. Quando ele diz aquela luz que seria derramada sobre toda a terra, prometida pelo Divino Mestre, pelo Divino Amigo, levando a presença do Cristo nessa profecia de Joel, como se fosse aquele que estava dizendo, olha, vai ter o dia que as vozes dos céus falarão. Né? Então Emmanuel chama atenção para isso. E como Joel disse que haveria o tempo certo, quando ele escreve naqueles dias, Emmanuel diz que seria aos tempos do Consolador prometido atualmente em curso na Terra. Ou seja, que seria pululante, seria em grande extensão, num dado momento de maturidade da humanidade, que seria então nesses tempos do Consolador. Por isso o Espiritismo começa o seu processo de, digamos, de formatação enquanto doutrina a partir de fenômenos mediúnicos espalhados pelo mundo todo, desde da Bahia lá no Brasil até a Europa, passando pela América, pelos Estados Unidos, fenômenos e mais fenômenos mediúnicos.
E é interessante dizer esse aos tempos, porque Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Então ele mostra que o momento em que veio o Espiritismo era o momento da maturidade psicológica, da humanidade já mais preparada para lidar com ideias religiosas e ideias científicas. Então ali veio no momento apropriado. Então ele define a mediunidade como algo previsto, a mediunidade que eu quero dizer, a manifestação mediúnica em grande escala, como algo previsto numa data certa e que seria acompanhada pelo próprio Cristo. Na segunda parte da definição, ele já chama atenção para os médiuns, para tentar mostrar aos médiuns o que é para eles essa oportunidade do exercício mediúnico. Então ele diz na segunda parte da definição, se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é também a melhor oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Ou seja, chamando a atenção para o médium, que na mediunidade ele tem a oportunidade de se redimir, de aprender, de crescer, de refazer seus atos, porque ele pode colocá-la a serviço das pessoas, a serviço dos espíritos, né? O médium seria, na simbologia, aquela escada de Jacó, né? Que ligava o céu à terra, né? Nas comunicações. Então, Emmanuel chama atenção para isso. E ao mesmo tempo, não nessa resposta, mas no capítulo 11 do livro Emmanuel faz um puxão de orelha bem emanuelino aos médiuns, quando ele põe lá nesse capítulo 11 o título Quem são os médiuns na sua generalidade. E aí Emmanuel escreve, os médiuns na sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. E aí nós entendemos o caráter da redenção que Emmanuel coloca lá nessa questão 382. Redimir o próprio médium. E de que forma? Tendo a oportunidade de ser o canal de ligação entre esses dois mundos, entre a terra e o céu, parafraseando o título do livro, para que ele redima também aqueles espíritos de lá para poder contar as suas histórias e nós de cá para aprendermos com essas histórias, quer para copiar quando boas, quer para não fazer igual quando ruins. Então essa é a função mediúnica. Lógico, há uma forma contundente que ele coloca, mas é justamente para mostrar que é uma oportunidade redentora. Ela é uma oportunidade para que o médium, para que a pessoa cresça. E quando o médium se abstém desse seu compromisso, ele está abrindo mão de uma oportunidade para ele de redenção e para muitos outros de oportunização, para que as histórias possam ser trazidas para fins didáticos, para fins de ensinos, para fins de elevação. Então a mediunidade não é só para demonstrar a imortalidade da alma, é para também ser um veículo de educação, muito mais para os médiuns do que para os próprios espíritos, porque as reuniões mediúnicas elas são recentes que eu quero dizer, com o advento do Espiritismo, nós passamos a ter metodologicamente desenvolvidas essas reuniões de atendimento aos espíritos. Se a reunião mediúnica é voltada para atender os espíritos, significa que antes do Espiritismo os espíritos não eram atendidos? Eram atendidos, porque senão estamos com a demanda reprimida aí de todo tamanho. Eles eram atendidos pelos próprios espíritos, e eles podem continuar sendo atendidos pelos próprios espíritos, mas nos abrem uma concessão para que nós aprendamos sobre o que é a realidade, o que é a história desses espíritos. Como o escritor Hermínio Miranda nos traz na obra Histórias que os Espíritos Contaram. Quanto nós aprendemos com as desditas alheias para não repeti-las. Quanto nós aprendemos com as mensagens que os Espíritos nos trazem. Então a mediunidade é uma porta mais de autoesclarecimento do que de esclarecimento a outrem. E o médium não assim se comprometendo ou não exercendo esse compromisso, ele está se furtando a essas condições todas. Muito obrigada, Simão. Nessa obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, realmente ele é muito rico e dá para a gente trabalhar muito com ele.
E as suas explicações, a sua forma de trazer para a gente de uma forma esmiuçada, faz com que a gente consiga compreender melhor essa obra de cunho tão elevado. E também trabalhando com Emmanuel para a gente, né? Que Emmanuel é aquele que traz para a gente as pérolas do Evangelho e que nos conduz. Então, muito obrigada pelo tudo que você tem trazido para a gente através dos canais da internet e agora vindo até nós. Então, nós aqui nos Estados Unidos gostaríamos da sua palavra de incentivo para que a gente consiga continuar essa caminhada, levando o Evangelho, mas principalmente vivenciando o Evangelho. Jesus, ele disse aos discípulos, não vos deixareis órfãos. Disse a todos nós. Ele disse, estarei convosco até a consumação dos vossos dias, ou a consumação dos séculos. E há uma passagem simbólica para nós, mas real no fato, que foi a tempestade acalmada em que Jesus dormia no barco, e o barco foi tomado por uma tempestade, os discípulos se assustaram, pescadores experientes, mas se assustaram com medo do naufrágio, e acordaram Jesus, dizendo a ele que pereceriam, e Jesus diz a eles, por que temeis? Ou seja, estou convosco. E assim somos nós, todos os dias nós estamos em mares tempestuosos, né, diários das nossas vidas. Basta ouvir essa frase ecoando no nosso íntimo, por que temeis? Eu estou convosco. Então, estamos com Cristo sempre. Ou melhor, o Cristo está conosco sempre, esperando que fiquemos com Ele. Então é perseverar, continuar, ter a certeza que estão no caminho certo. Pode não estar da forma que vocês gostariam, mas está da forma que vocês estão fazendo, e estão fazendo. Isso é importante. E vocês estão aqui, em especial, né, nos Estados Unidos, estão numa terra fértil da fenomenologia espiritual, uma terra fértil das questões da espiritualidade. Não por outro motivo, aqui surgiram esses movimentos inaugurativos, por assim dizer, da pesquisa mediúnica do estudo espírita. Então vocês estão no lugar certo, vocês são as pessoas certas, vocês estão no momento certo e com certeza fazendo da forma correta, porque senão nem estaríamos aqui conversando. Então, que Deus abençoe esse trabalho de vocês, que vocês se fortaleçam no próprio trabalho, se fortaleçam nas amizades que vocês criaram e levem a mensagem não só de forma, digamos, endógena aos brasileiros, mas exógena, né, para os americanos, porque todos são ávidos para receber essa palavra. Nós temos que lembrar que todos somos mulheres samaritanas, que aí ficamos confundindo ainda algumas coisas, mas que quando escutamos que tem uma água que uma vez bebida não teremos mais sede, nós todos pedimos, nos dê essa água. Então a água está aí, o Espiritismo, é só a gente servir. Se servir dela e servi-la para as outras pessoas. Contem com certeza que tudo vai caminhar bem, que tudo dará certo nessa forma que vocês escolheram de servir a Jesus pelos caminhos do Espiritismo. Muito obrigada e graças a Deus.